Olá, olá, viajantes! Meu nome é Amanda Lins, sejam bem-vindos ao canal Viagem Quântica e hoje eu vou trazer um assunto aqui para vocês um pouco diferente, mas nem tanto assim, afinal envolve também transformação mental, interna e física. Hoje eu quero compartilhar com vocês o meu projeto de emagrecimento. E para isso eu vou contar um pouquinho da minha história com efeito sanfona, sabe? Ganha peso, perde peso, treina, não treina, se alimenta bem, se alimenta mal, né? E o quanto isso reflete na minha autoestima. Bom, para começar, para quem me acompanha aqui já sabe que eu sou formada em educação física. E logo que eu me formei, comecei a trabalhar como personal. E aí eu cheguei no melhor corpo que eu já tive na minha vida, um corpo bem atlético. Vou deixar imagens aqui para vocês verem que eu tenho provas, não é papinho. Pois bem, dito isso, passou mais ou menos ali uns 2, 3 anos de formada, eu comecei a estudar para concurso público. E aí muitas vezes eu precisava escolher entre estudar ou trabalhar. E eu acabava trabalhar não, desculpa, ou treinar. E eu acabava escolhendo estudar, que era a minha prioridade absoluta, né? Conseguir galgar, né, o caminho do concurso público, estabilidade. E não me arrependo, tá, gente? Mas com isso, a rotina de treino já começou a decair dali e começou a refletir no corpo, mas até então nada que me incomodava. Eu só não tinha mais aquele corpo tão atlético, mas ainda me sentia muito bem comigo mesma para escolher uma roupa, para pôr uma roupa porque eu gosto, não porque é a roupa que me serve, que vai disfarçar aquilo outro. Enfim, tava tudo certo. Pois bem, estudei mais ou menos uns 2 anos, né? Diminuí o ritmo de treino, a alimentação também já não era tão regrada, e veio os editais. E quando veio os editais, eu fiquei exatamente 3 meses sem treinar, apenas estudando de cerca de 8 a 10 horas por dia. E foi aí que eu ganhei o maior peso da minha vida. Eu tenho 1,53 e cheguei a pesar 60 quilos. Vou também tentar deixar aqui imagens, porque eu tenho provas de tudo. Pois bem, terminou, né, essa questão dos concursos, a aprovação veio, fizemos a formação e comecei a trabalhar de fato. E nessa de começar a trabalhar de fato, né, que era finalmente agora você pode organizar sua vida e voltar a treinar, emagrecer, já se passaram 5 anos mais ou menos e foi aí que eu comecei a entrar nesse tal de efeito sanfona. Tinha épocas que eu treinava super bem, tinha épocas que eu me alimentava mais ou menos bem. Uma coisa que eu digo para vocês, não teve nenhum período desde, né, de que teve toda essa mudança nesses 5 anos que eu falo, não, eu me alimentei 100% bem. Mentira, não me alimentei nunca mais bem igual eu me alimentava naquela época que eu tinha um corpo atlético. Comia razoavelmente saudável, mas igual àquela época, nunca mais fiz. Nem ritmo de treino igual naquela época. Então, desde então, tinha épocas mais ou menos focada, né? E épocas nada focada. E nisso, eu consegui até chegar num peso bem próximo do que eu gosto de realmente estar, que foi 52 quilos. Naquela foto que eu tô bem definida, né? Corpo bem atlético, eu tava com 47. Mas o máximo nesse período todo que eu cheguei foi 52, que foi em novembro do ano passado, novembro de 2024. Porém, logo em seguida eu já ganhei tudo de novo, tanto que hoje eu tô com 57 quilos e algumas gramas. E além disso, também durante todo esse período foi assim, abaixava o peso, dava um mês e meio, retomava. E nisso perdi bastante roupa, calça, e autoestima, né? Sempre que tem alguma coisa diferente para ir, que eu quero colocar uma roupa mais curta, um shorts, me sinto mal. Se vai vestir um cropped e a calça não é de cintura alta, me sinto mal. Se vai pra praia, vai tirar uma foto, me sinto mal na foto, não tenho vontade de publicar aquela foto. Então, assim, 5 anos nesse ciclo, sabe? Que faz mais ou menos as coisas, tem mais ou menos de resultado, ou nem tem, e sempre se sentindo mal na hora de comprar roupa, na hora de ir em algum lugar diferente. Enfim,
E aqui, do que eu falo? De transformação. Então já deu para perceber que isso é um problema para mim. Então só cabe a mim mudar. Só que aqui a pergunta que eu fiz também, que é muito importante você também fazer, se está passando por um processo parecido, qual a sua relação com a comida? Eu parei para pensar nisso, tá? Se você se identifica aqui com o que eu tô falando, para também. E eu percebi que eu usava a comida como uma fonte de prazer imediata. Tive um dia ruim no trabalho, gente, eu fazia esse tipo de dia ruim no trabalho, saía, carrinho, passava no drive-thru, batatinha grande. Ou muitas vezes até lá, mesmo lá no meu trabalho, pedia, dava 5, 6 horas da tarde, pedia uma coisinha gostosa no iFood, porque eu mereço, foi difícil hoje. E além disso, também, sexta, sábado e domingo, seja o que Deus quiser, vamos comer, porque né, não sabe se a gente vai ter a segunda-feira. E nisso, cheguei, né, gente? Como eu falei, agora eu tô com 57, já cheguei, né, naquela época que o corpo tava bem atlético, eu tenho 10 quilos a menos. Então, tomei essa decisão e vou convidar vocês a também terem esse compromisso de mudar, tá? Esse desafio aqui que eu vou fazer comigo, pessoal, vai durar 5 semanas a partir de hoje, que é dia 7 de abril de 2025. Hoje eu já iniciei essa mudança, fui pra academia de manhã, passei no mercado e comprei bastante coisinha saudável para deixar em casa, tá? Para que realmente não caia em tentação à noite. Ai, deixa eu pedir um negocinho aqui, né? Que eu tô morrendo de fome. Então, assim, comecei de verdade, tá? E vou estar mostrando aqui para vocês como que isso vai funcionando, como que tá sendo, né, a questão do peso. Meu plano inicial em questão de treino, como que vai funcionar, para vocês saberem. Eu vou dar um descanso só na semana, tá bom? Um dia de descanso, vou treinar 6 dias e descansar apenas um. Muitos dias, tá? Acaba que eu tenho plantão. E nesses dias que eu estiver de plantão, que são 12 horas de trabalho, se eu não tiver condições de ir até a academia, eu vou fazer ao menos um funcional em casa, tá? Um circuito ali de 4 exercícios básico, feito com repetições, né? Enfim, e eu vou tentar filmar também para vocês um pouquinho da minha semana, tá? Como que foi, o que deu para fazer, o que não deu. Se eu furei, né, a alimentação, fui cair em tentação, pedi um bolão lá, comi, ou se teve aniversário de alguém, eu fui, o que eu comi menos do que eu comeria. Vou passar aqui para vocês um balanço e também vou mostrar para vocês o resultado, tá? Dito isso, vou passar aqui um videozinho que eu fiz, eu tive que fazer ele com a câmera, né, virada, porque senão não dava para pegar bem a parte de perna e barriga. Mas eu fiz assim, tá? Viradinha para que desse para enxergar bem, para vocês verem como eu estou hoje, dia 7 de abril de 2025. E durante as próximas semanas, com a mesma roupinha, com o mesmo shortinho, eu vou regravar, tá? Para vocês irem acompanhando nessas 5 semanas. Então, lembrando, peso inicial hoje, 57 quilos, meta para daqui 5 semanas, vou ser ousada, 50 quilos. Lembrando que nesse período todo que eu fiquei nesse ciclo vicioso de efeito sanfona, emagrece, engorda, o máximo que eu cheguei foi 52. Mas eu estou determinada a quebrar esse ciclo, tá? E levar isso aqui adiante para o resto da minha vida, de uma maneira que eu me sinta realmente confortável e feliz de estar nesse corpo, de ser quem eu sou, que eu me sinta bem, que eu vá comprar roupa, a minha indecisão da roupa seja por conta da roupa em si, não por conta se ela tá boa ou tá ruim em mim, tá? Então é isso, fiquem muito bem. Deixem aqui comentários, tá? Curtam esse vídeo, passa para as amigas que querem emagrecer, para os amigos também, meninas, meninos, todos são bem-vindos aqui.
E vamos juntos quebrar esse ciclo vicioso e buscar a nossa melhor versão física. Nós temos que ser felizes em ser quem nós realmente somos, tá bom? Um grande beijo, fiquem bem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!